animal diferente, produzida, atenção, não é dirigida, é produzida numa espécie diferente daquela onde os outros foram. Óbvio que isto pode ser outra coisa, pode ser pode ser porco, seja o que for, mas pronto, isto é só, mais uma vez, os mais utilizados. E o que é que ele está aqui a dizer? Então, se eu dissesse que o anticorpo primário era de ratinho, como é que era o secundário? Tinha que ser o quê? Hã? Secundário. Tinha que ser? Claro. Que anti-quê? Produzido em quê? Dirigido a quê? Produzido em? Hein? Não, pode ser cabra. Pode ser rápido. Ou seja, era produzido, pronto, podia ser produzido em cabra ou em coelho ou em outra coisa qualquer, pronto, podia ser muito diferente, dirigido ao latim. Vamos perceber? Ou seja, neste caso era, se o anticorpo primário era em latim, o anticorpo secundário teria que ser, podemos pôr, não faz mal, coelho, anti-ratinho. Se a gente estamos aqui a fazer, mas pronto, como nós tínhamos já muitos em stock de cabra no nosso laboratório, pronto, era. Normalmente o que acaba por acontecer é cabra anti-ratinho. Okay? O importante é ser produzido numa espécie animal diferente da espécie animal do primário. Se o primário for produzido em ratinho, não pode ser ratinho. Se foi em coelho, não pode ser coelho. Se foi cabra, não pode ser cabra. Se foi porco, não pode ser porco. Isso é o importante. E depois tem que ser dirigido ao que ele foi produzido. E qual era o porquê? Hã? Qual era o porquê? Ter que ser de outra espécie para não haver reações? Das reações cruzadas. Ok. Depois isso vai dar marcações específicas e o diagnóstico pode dar falsos desinteresse. Então, o anticorpo secundário é marcado, como marca o utilizador, e deve ser dirigido à espécie animal, ou seja, ele é dirigido à espécie animal em que o anticorpo primário foi produzido. O anticorpo primário foi produzido em ratinho, tem que ser dirigido para essa espécie animal, mas tem que ser produzido noutra diferente. Ou seja, ratinho anti-ratinho. Sim. Vantagens. Mais sensível do que o método direto. Porquê? Porque permite uma população de moléculas utilizadoras maior. Isto porquê? Porque vários anticorpos secundários podem se ligar a um anticorpo primário. Okay? Então, logo, mais moléculas utilizadoras se podem ligar. Né? Vamos supor, isto não é bem simples, é só vocês terem um exemplo. Se o anticorpo primário com a enzima podia ter duas, eu vou ser simpático, até 4, interessa, é só um exemplo. O secundário, o que acontece? A gente pode ter vários secundários ligados ao primário e cada um deles vá com 4. Então logo 4, já dava muito 4. É isso, ok? Permite mais ligação. E basicamente os outros métodos que vai surgir aí é a capacidade de cada destes anticorpos terem mais moléculas visualizadores. Basicamente é isso. Ok? E então, permite aumentar a diluição do anticorpo primário, pois aí a gente já pode diluir sem problema nenhum e poupar dinheiro mais versátil. E para controle negativo, o anticorpo primário pode ser omitido. Né? Basta não utilizar e temos a certeza que o anticorpo secundário não está a fazer reação nenhuma. Né? Se quiséssemos certificar que estava tudo a bem com a técnica. Mas pronto, isto está mais ou menos ligado à versatilidade que estamos a falar ali atrás. Desvantagens. Pode proporcionar reações cruzadas no anticorpo secundário. Pronto, né? É preciso ter cuidado a fazer as coisas para isso não acontecer. Mais demorado e complexo que o método de direto. Já temos a adicionar um passo diferente, já tem que ser um anticorpo especializado para se ligar àquilo. Pronto, por aí fora. Pronto, aqui é um exemplo de direto com o direto. Aqui, ou seja, vocês não, isto é só para exemplificar que ele está marcado, isto é o número das marcas utilizadoras que estão lá. É só para vocês terem noção que isto é o direto, a molécula está ligada aqui, aquilo é o direto e a molécula está ligada ao secundário e ao primário. É isso que vocês têm que ver. E o que dá cor não é a molécula, o que proporciona a cor não é a molécula utilizadora, é o cromogéneo, ok? Ela só apenas está, como diz, está sinalizada já. O cromogéneo é
reage com a molécula visualizadora e proporciona então a tal coisa. Aqui é só mais um exemplo de como é que acontecia. E tem a sua legenda, volta a pronto. Agora aqui, a seguir, vê o método da peroxidase, antiperoxidase. Se eu dissesse assim, método de peroxidase, antiperoxidase, o que é que vocês sabem em termos de protocolo que está aqui dentro? Eu vou dizer assim, o método de detecção utilizado neste protocolo foi o peroxidase, antiperoxidase, ou seja, o PAP. O que é que isso vos indica logo em termos de protocolo? De cuidados que têm a ter com o protocolo? A primeira coisa que vos indica é o quê? A molécula visualizadora é a peroxidase. Se a molécula visualizadora é a peroxidase, então temos que fazer o quê? O bloqueio da peroxidase endógena. Pronto, isto é os cuidados, é logo que vos indica em termos de protocolo. Está bem? E que o cromogéneo terá que ser algo que seja direcionado a esta molécula visualizadora. Está bem? Se for o método do APAP, que é da fosfatase alcalina, o que é que indica? A molécula visualizadora é a fosfatase alcalina. Então o bloqueio já não é da peroxidase endógena, mas sim da fosfatase alcalina. A gente tem que fazer com o átomo de dissolve. E que o cromogéneo usado tem que ser algo direcionado para essa molécula visualizadora. Está bem? É sempre assim. Nestes dois aqui específicos, os outros todos que vêm a seguir já não é. Ou seja, já são métodos de mudança acoplar uma coisa ou outra. E estes é que estavam já feitos mesmo para. Ou seja, o peroxidase está feito para esta molécula visualizadora e o da fosfatase alcalina está feito para aquela. Os outros todos que vêm a seguir, da vitina, cetravitina, polímeros, micopolímeros, aí depende o que é que a gente compra. Porque aí qualquer molécula visualizadora pode estar lá. E estes é que eram especificamente para isso. Pronto, utiliza um anticorpo primário, utiliza um anticorpo secundário e utiliza o complexo PAP. Ok? Pronto. Neste caso aqui, nós aqui já vamos ter o tal anticorpo primário, o anticorpo secundário e o complexo PAP. Uma coisa aqui, o segundo e o terceiro. Isto ainda é mais complexo, com mais coisas ainda. Então, o anticorpo primário e o complexo PAP produzido na mesma espécie animal. Porquê? Porquê? O anticorpo secundário está ligado ao quê? O anticorpo secundário liga só os dois. Ele faz a ponte de ligação, exatamente. Porque o que isto significa? Se o anticorpo primário é retinho, o anticorpo secundário é coelho, por exemplo, né? E o complexo é retinho, né? Produzido na mesma espécie. O que é que acontece? O coelho foi designado para se ligar aqui ao ratinho e o complexo vai se ligar aqui também a ele. Pronto. Se ele fosse coelho, não se ligava aqui. É. Por isso, o anticorpo de ligação secundária é o que tem a espécie animal diferente. Como a senhora Carlota disse muito bem. Vantagens. Mais sensível aos métodos anteriores, pois vai proporcionar mais indicações que têm um corpo complexo, como as moléculas visualizadoras. Não utiliza os anticorpos marcados, pronto, podemos mexer neles, e permite também através da definição, mas isto pronto. Este já não é tal. Não, a CAP permite aumentar a definição do anticorpo primário do anterior, porquê? Porque a amplificação de sinal é maior, ou podemos dividir mais. Nessa perspectiva. Sempre que cada método vai agora surgindo, a diluição vai sempre aumentando, porquê?
porque o aumento da demolição está ultimamente ligado com o poder de amplificação de sinal. Basta pensar. Se temos o método A, o método B e o método C. Depois temos amplificação de sinal. Se aqui tínhamos uma concentração, sei lá, de 100, se a amplificação de sinal mudou, o que é que vai acontecer se a gente tiver a mesma concentração de 100? Vamos ter marcação de fundo, vai ser demasiado. Então a gente podemos reduzir desde a diluição, desde exposição à temperatura, desde exposição de termo. Não ficou primeiro, podemos mexer em muitas coisas. Só que a gente mexe, outra coisa que mexe é a concentração. Então a gente pode mexer. Se for para diluir, já não podemos mexer nisso. Eles são espertos, eles querem ganhar dinheiro. Então o que é que a gente faz? Vamos mexer nas outras coisas. Vamos mexer nas temperaturas, nos tempos, para optimizar em relação a isso. Óbvio que se o poder de sinalização do método C ainda é maior, óbvio que a concentração também não pode ser a mesma, é pior. E isto são coisas que pode ser desde se isto é 100, isto podia, depende do método que é, mas podia reduzir se calhar para 70, né? E este aqui já podia ser tipo 40. A ver as concentrações, ou a diluição, pronto. A concentração diminuir ou a diluição aumentar. Tudo bem. Depois, a desvantagem. A desvantagem relativa, mais demorado e complexo que os anteriores. Porquê? Mais uma vez, temos mais um passo e temos mais reagentes específicos para assim funcionar. Pronto, aqui está o exemplo. O secundário funciona como uma ponte. E isto vai permitir mais moléculas visualizadoras por ligação da partícula para o antigênio. Pronto, e o complexo aqui que eles dizem está feito era com anticorpos secundários que só tinham moléculas visualizadoras. Depois eles ligavam. O complexo, óbvio, quando a gente tem que ser produzido numa espécie de animal, o complexo tem que ter anticorpos, não se liga, né? Aqui dá outro exemplo, como é que era. Explicar mais uma vez como fazer, e tem a legenda assim toda a vida para vocês verem. Em português e nem sequer está em inglês. Pronto. O da fosfatase alcalina é a mesma coisa. O que muda é o complexo. A vez de o peroxidase é da fosfatase alcalina, muda bloqueios, muda cromogéneos. Semelhante ao PAP, mas usa a fosfatase alcalina. Pronto, é só isso. Qual é a diferença entre o método PAP e o método APAP? E vocês tinham que ver. É uma molécula visualizadora. No PAP é peroxidase, no outro é fosfatase alcalina. Esta é a diferença. Se eu perguntasse a diferença, se eu perguntar as diferenças, depois vocês dizem. Um tem que fazer um tipo com uma coisa, outro tem que fazer um tipo com outra, e os homogéneos são diferentes também. Depois surgiu então o método da avidina-vitina. Uma elevada afinidade da molécula avidina para a vitina. Basicamente, uma molécula de avidina liga-se 4 moléculas de biotina. E tem uma alta afinidade. Há ali uma afinidade 1 milhão de vezes superior a quanto anticorpo tem pelo antigênio. A ligação é praticamente irreversível, que permite a formação de complexos avidina-avidina estáveis. A ligação da avidina a outras estruturas de carga elétrica negativa provoca marcação de fundo inespecífica, okay? Que é os tais resíduos oligosacáridos que têm. Então, foi então a solução passar a usar a certa avidina porque não tem esses resíduos e tem essa afinidade pela avidina também. Não é tão forte, mas é estável lá mesma e dá para fazer a mesma coisa. Para vocês perceberem, este método da avidina, o ABC, que é o complexo avidina-biotina, foi considerado 40 vezes mais sensível, ou seja, 40 vezes o poder de amplificação considerado aos métodos anteriores. Ou seja, aumentou 40 vezes. Numa avidina podem-se ligar a 4 biotinas, mas uma biotina só se liga a uma avidina. Muito bem. E depois, pronto. Qual é o problema da avidina? Tem resíduos oligosacáridos. O que é que isso faz? Atração por outras estruturas de carga elétrica negativa. O que é que isso provoca? Marcação de fundo. Marcação de fundo. A vantagem da serpivina
não tem esses resíduos, logo não se vai ligar a essas estruturas de carga negativa, logo não vai dar tal marcação definida. Pronto, isto é o exemplo. Os materializadores são muito mais nas próprias conjunções que se pode fazer. Okay? Temos o anticorpo primário, se liga, temos o anticorpo secundário biotimilar, tem a biotina, e estas biotimilares é aí que os complexos vão se ligar. Né? Aqui ligam-se um complexo, o outro pode se ligar aqui, o outro pode se ligar aqui, e eles ligam-se uns entre outros com a tal ligação que está aqui, biotina, enzima, biotina, e eles vão ligando esses complexos e ligando. E por isso tem 40 vezes o poder de amplificação. Isto aqui já tem um grande poder de amplificação. Daí vocês dizem, então já tem um poder de amplificação bom, que é, então porquê que a gente, qual foi a ideia de fazer tudo? Porquê? O complexo é grande, por vezes tem dificuldades em penetrar nas estruturas. Okay? Nós já utilizamos o PDS para facilitar a permeabilidade, mas quanto às estruturas grandes também têm dificuldade. Foi por isso que depois eles fizeram o fluido, que a estrutura é mais pequena do que esta. Mas, no entanto, pode continuar a ser também grande, já dar uma qualidade muito boa. Mas depois o que é que eles fizeram? Os micropolímeros, como o próprio nome indica, muito mais pequeninos, permeabilidade muito mais fácil, e o sinal de amplificação também aumentar. Neste caso aqui, apesar do sinal de amplificação aumentar nos próximos metros que vêm, mas a grande vantagem já não é essa amplificação, a grande vantagem é o tamanho da molécula que faz, facilitando então a permeabilidade para aceder à sábana, ok? Pronto, aqui é outro exemplo. E depois qual é que é o outro cuidado que nós temos que fazer? Existe biotina endógena, como por exemplo no rim, no fígado, na mama. Então sempre que usamos este método da biotina, mais outro bloqueio que a gente tem que fazer. Ou seja, quando vocês veem este método utilizado foi o ABC, né? Que cuidados tem no protocolo. Então, dependendo da máquina utilizadora, temos que fazer o respectivo bloqueio. Isso é um. Qual é o segundo cuidado que nós temos? O segundo cuidado é que temos que fazer o bloqueio da biotina endógena para não existir marcação inespecífica. Ok? Pronto. Nos outros métodos, polímeros, micropolímeros, pá a pá, só se faz um bloqueio que é consoante a molécula visualizadora. No método da biotina é o único que tem um bloqueio extra. Ok? Temos que bloquear não só a molécula visualizadora que existe endógeno, como também temos no próprio complexo que é a biotina, que também existe. Está bem? São uma coisa que tem um interesse. Pronto, em relação à asterotavudina biotina, é o SABC. Está ali um S atrás. Pronto, é asterotavudina. Também tem uma grande afinidade contra a biotina. Qual é a grande vantagem deste método? A grande vantagem deste método é que a asterotavudina não contém resíduos ortogossacáridos. Se não contém resíduos ortogossacáridos, logo não tem atração por estruturas de carga elétrica negativa. Se não as tem, quer dizer que não vai produzir a tal marcação inespecífica. Ok? Ou a probabilidade de fazer isso. Quer dizer que tem a ver com isso. E porquê que ele não tem estes resíduos oligosacáridos? Porquê? Tem a ver com o seu ponto isoelétrico está próximo da neutralidade. Os oligosacáridos tem que indica que tem a atração para a carga negativa. Este aqui está mais na parte neutra, então não tem a atração nem para um lado nem para o outro. Não possui resíduos oligosacáridos porque o seu ponto isoelétrico está próximo da neutralidade. Ou é neutro, pode ser neutro também. Foi evito os tais resultados falsos positivos também devido à marcação inespecífica. Para vocês terem a noção, um anticorpo pode ter até 150 moléculas de biotina. A
butinilato até 150. É por isso que é a tal grande capacidade de amplificação. Pronto. Bloqueio da biotina endógena. A biotina endógena existem, como eu já tinha dito, fígado, mama, rim, cérebro, existem vários sítios, por isso a gente bloqueia cérebro. Bloqueio é muito fácil. Temos a biotina endógena, que é que eu usei no grafito para você. Biotina endógena, aplicação da biotina livre, pomos a biotina, o que é que vai acontecer? A biotina liga-se à biotina. Mas, a gente sabe que a biotina tem 4 locais de ligação. Há 3 para preencher. A seguir, pomos biotina para ter a certeza, enxerga-se, para ter a certeza que o complexo fica fechado, completamente bloqueado. E depois, quando se lava, tira-se o excesso de biotina que estava lá. Ok? Está ali escrito a aplicação da biotina livre, que se irá ligar à biotina endógena, bloqueando. Depois, para bloquear os locais da biotina, porque assim, o que é que bloqueia a biotina endógena? É a biotina. A seguir a gente vai pôr a biotina que é para bloquear os outros sítios de ligação que a biotina tem. Isto funciona para a biotina, é igual, é a mesma funcionalidade. Está bem? Por isso não cai na armadilha de que o que é que bloqueia a biotina endógena é a biotina. Mas depois, para não criarmos locais específicos de ligação, porque a biotina ou a streptavidina tem 4 locais e só um que ficou ocupado, tem 3 ligas. Então nós temos que fechar o complexo para evitar essas ligações específicas. Então a seguir, o que é que bloqueia o complexo que bloqueou a biotina endógena? A biotina livre. Está bem? Mas isso também não vai causar uma pressão específica ou tipo usa-se uma... Não, isto é tudo antes de usarmos o anticorpo primário. Sim, mas não estou a trabalhar. Depois fazes uma lavagem de PBS que tira o chassi do que é que está lá. Okay? Imagina, meteste a avidina em chassi, ela ligou-se, lavagem em PBS, Zuba, limpa já a avidina. A seguir, metes a avidina em chassi, ela liga-se à avidina toda que está lá. Mas vai superar a avidina livre. Se não a lavagem fores a aplicar coisas, não. Tens que lavar bem para te retirar e ter a certeza. Não faças uma lavagem, fazes 3, 4 lavagens de 5 minutos, sempre a mexer, para ter a certeza que sai as situações todas. E depois, quando está tudo bloqueadinho, tapar esses espaços para não ligar à outra vez. Ele vai bloquear. Sim, basicamente. Neste caso, podes fazer isto de antes do anticorpo primário, porque ele não é agressivo para ligar isto tudo. mas se por acaso tivesse que fosse agressivo, a gente podia pôr o primário. O secundário já não podíamos pôr porque está dividido lá, então punhamos o primário e a seguir fazíamos os bloqueios todos, que não faz mal nenhum. Fazíamos o bloqueio, por exemplo, se fosse a peroxicidade, fazíamos o bloqueio da biotina endógena e a seguir, que é um anticorpo secundário que está biotinilado, já vinha sem fazer nenhuma ligação. Está bem? Os bloqueios podem ser feitos antes ou depois do anticorpo primário, desde que o método seja indireto. Okay? Para bloquearmos, já aquela situação que eu vos tinha dito, de que o peróxido de hidrogênio bloqueia a peroxidase endógena, é um bocado agressivo, pode danificar. Em termos de protocolo, faz sempre tudo antes, por causa disso, para garantir. Mas pronto, é o que eu digo. Esta pergunta de rasteira se no teste só sai eu exemplificando mesmo, dizendo que é uma amostra rica em peroxidase endógena, qualquer coisa, dou a pista disso, ok? Para vocês perceberem, ok, então eu fazia o bloqueio depois do anticorpo primário para garantir que o da vida e a vitina podem fazer coisas diferentes que não é preciso. Podem fazer antes ou depois, está bem? No local onde havia uma molécula de biotina, passa a existir um complexo de biotina completamente desativado. Isto depois de nós utilizarmos o recurso. Depois vem o complexo LSAB, que é a marcação da streptavidina, é uma variante do método da avidina-biotina e da streptavidina-biotina. Consiste em não utilizar a biotina conjugada com
à avidina ou a streptavidina. Ou seja, antes a enzima iria estar conjugada, ou seja, eu estou a fazer um mal. A avidina ou a streptavidina e a enzima estava conjugada, a molécula divisora estava conjugada com eles. Neste caso, a streptavidina é conjugada diretamente com a enzima. É o contrário. Ou seja, por exemplo, a streptavidina vai ter a molécula divisora ligada a ela. Okay? Sim. E no outro, a molécula visualizadora estava ligada à biotina. Por assim dizer, não estava a. Ou seja, Então, espera, calma. É mais fácil, calma. Eu agora a dizer assim, vocês ficam confusos. Vou dizer assim. Imagina, isto é a molécula, isto aqui é a biotina, não é? sim. A enzima visualizadora está ligada, ou seja, no X, está ligada ao complexo, através da biotina. Ok? E o LSAB, a enzima está ligada diretamente à ela já. Ok? E temos a biotina aqui. Ok? Corta-se como fosse o intermediário. Aqui, o mais fácil é, a molécula visualizadora está ligada ao complexo via biotina e aqui a molécula visualizadora está ligada diretamente à streptavidina. E isto proporciona maior amplificação de sinal. Não é? É só por causa disso. É sempre assim. Basicamente é como vocês podem ver mais ou menos pelo esquema, como vocês podem ver pelo esquema, por exemplo, nesta aqui, por exemplo, tens duas ligadas, que depois vai estar logo ligada, ou seja, reduz-se já a ligada, tens 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Não interfere com nada. E assim reduz. Ok? Depois os outros complexos vão ligando aqui, da mesma forma como está, e vamos ver. É que isso eu conseguia fazer nos complexos e então dávamos as máquinas visualizadoras. A diferença é que ele agora passa a estar no mercado aqui, faz os mesmos complexos, mas com 3, 4 vezes mais de amplificação. Olha, vê lá, até melhor. Pois nós sabemos que a sensibilidade é 5 a 10 vezes menor que, ou seja, o LSAB tem uma sensibilidade 5 a 10 vezes superior. Por causa de estar ligado diretamente, fazer a semelhança. Perceberam? E parece um professor de moda antiga, quem vem para aqui parece chinês. Não sei por aqui, para ali, não sei aqui, para aqui, para aqui. Perceberam? Certeza? Posso passar para a frente? Agora vem os métodos de detecção baseado em colírio. Já está quase parece poucos slides, mas isto é só colírio. Pronto. Métodos de detecção baseado em colírio. Macromolécula constituída por um esqueleto central com grandes quantidades de anticorpos e moléculas de visualização. É um esqueleto dextrano que basicamente é bioquimicamente inerte, não vai fazer diferença nenhuma lá e é muito flexível e proporciona. A coisa é que este polímero feito de dextranos são inertes e não interferem em nada com a ligação do anticorpo ao antigênio. E tem a capacidade de ter muitos anticorpos e moléculas visualizadoras ligadas a ele. Então isto vai fazer o quê? Grande poder de amplificação, maior do que ainda o nosso método. Então, por exemplo, cada cadeia de dextrano pode ter até 100 moléculas de
de enzima e mais de 20 anticorpos secundários conjugados no clínico. As possíveis ligações que isto depois aumenta de fazer a amplificação de sinal. O que é que isto fez? Grande sensibilidade, grande número de moléculas visualizadoras no clínico, maior quantidade de hormogéneo vai se precipitar, logo dá uma marcação mais intensa, ou seja, tem uma amplificação de sinal muito grande. Permite detectar quantidades ínfimas de antigênio, isto tudo comparando com o outro. Diminui os custos no anticorpo primário, como todos fazem, não tem a ceftazidina nem bitina. Qual é a vantagem de não ter a ceftazidina e a bitina? Não tem que se fazer um, porque é endógeno. A vantagem passou por aí e passou por ser, comparando com o outro, uma estrutura que tridimensionalmente é mais pequena e então o seu poder de priorização é maior quando comparado com o anterior. Okay? Mas vai ser menor quando comparado com o micropolímero. Okay? A vantagem que trouxe foi isso. O maior poder de amplificação, permitido detectar quantidades ínfimas de antigênio. Não é necessário fazer um bloqueio, porque não existe no nosso corpo e não altera em nada a ligação do anticorpo ao antigênio. E comparando com o complexo que o outro produzia, o outro método anterior, a sua permeabilidade é mais acessível quando comparado com aquele. Pronto, método simples e rápido, com poucos passos, diminuição da variabilidade da lateral, fora, fornecidos em kits, diminuição de custos que têm trabalho, só uma coisa mais ou menos. O importante é aquela parte, isto é só perceber o que é que ajudou. Pronto, existe então o micropolímero de esqueleto interno de um passo e dois passos, direto e indireto, e depois temos o micropolímero de dois passos e de três passos, que esse então ainda é uma estrutura ainda mais pequena do que o polímero, e então a sua permeabilidade ainda nasceu o próximo passo de micropolímero há de ser um nanopartícula, qualquer coisa. Mais pequenino que isso, há de vir um dia qualquer coisa. Pronto, este é muito fácil. O polímero que é constituído pelo tal esqueleto, tem o plástico de corpos primários, logo com molécula visualizadora. A marca que existe mais é esta, é o WEPS, isto que vocês vão ver no estágio, quem é trabalhar com isto é o WEPS, o Enhanced Polymer One Step Staining, o livro da foi introduzido em 1923, mas pronto, começou a ser utilizado mais em 2000 e qualquer coisa. Então, pronto, este é o tal que se liga diretamente. É a tal desvantagem. Não podemos diluir o anticorpo primário que ele está necessariamente ligado a ele. Okay? É mais usado na imunofluorescência, mas também podemos usar porque o poder de aplicação dele é bom e também dá para usar. Okay? Pronto, neste método, do método indireto, existem 10 anticorpos primários e 70 moléculas visualizadoras. Depois, o indireto, que é o de dois passos, tem um anticorpo secundário, que é esse que tem o primo, e este aqui vai até 20 anticorpos secundários com 100 moléculas visualizadoras. Ou seja, o seu poder de aplicação já é maior. Podemos ter reagentes mais específicos, mas o seu poder de amplificação é maior. E temos vários, vocês vão ver, no Novo Link, depende do sítio onde vão, mas o mais utilizado é o indígena. Está bem? Aqui a única coisa é, destes nomes esquisitos, vocês só têm que saber dois. EPS, que é o direto, e o individual, que é o indireto. O EPS dá anticorpos por 70 moléculas e o outro 20 anticorpos por 100 moléculas. E isto tudo relacionado com a alta amplificação de sinal. Pronto, aqui está um exemplo. O de cima, onde vem diretamente, é o EPS e este é o indígena. Direto e indireto. Pronto, quais é que são as limitações então? A limitação é aquilo que eu já tinha dito. Não se pode diluir. A sua estrutura, como é grande à mesma, é menor comparado com o outro, mas continua a ser grande. Ou seja, podem dizer que
o peso molecular é alto do polímero, a sua estrutura é relativamente grande, o que vai comprometer a capacidade de penetração na sala. Isto é as possíveis limitações, porque isto funciona bem, não é? Estamos a falar, isto é só para justificar porque é que viu o micropolímero. Basicamente, o que eles viram foi que quando queremos detectar antigénios nucleares, que tem que se penetrar mais, okay? As condições têm que ser otimizadas para funcionar melhor. Eles têm mais dificuldade de permeabilidade, né? Porque passar várias barreiras até chegar ao limite. Quando são os outros, os de membrana ou de citoplasma, já é mais fácil. Aqui o importante mais passa a ver com essa limitação, devido à sua estrutura ou peso ser maior, pode, e aí isto é a palavra-chave, pode compreender a sua capacidade de permeabilidade celular, especialmente em antigénios ou alvos nucleares. Pronto, então o micropolímero de enzimas. A enzima aqui é diretamente mostrada com o anticorpo secundário, por micropolímeros, que é o de 2 passos. A marca de multímero é mais pequena do que o de polímero, logo penetra facilmente no tecido, que facilita a ligação de mais multímeros ao anticorpo primário. E aquele problema que havia com anticorpos nucleares já não, os contingentes nucleares já não acontecem. Ok? Pronto. E logo se facilita a ligação de mais multímeros ao anticorpo primário, logo aumenta o seu poder de amplificação. Aqui está, aumenta a sensibilidade de amplificação por nananã, e mais ali em sítios com baixos níveis de antigênio, né? O antigênio alvo está em quantidades ínfimas ou pequenas, maior a sensibilidade ao antigênio, depois a pequena dimensão dos seus reagentes permite uma melhor difusão, como já estava a falar. Que, como ele é mais pequeno, o seu poder de permeabilização é maior e logo também vai aumentar o número de multímetros que se podem ligar e, por consequência, é um efeito endodominó, ou por consequência, aumenta o seu poder de amplificação, mesmo naquelas situações em que o antigênio está em poucas quantidades ou é mesmo nuclear e tem que passar várias barreiras até lá chegar. Pronto, aqui temos vocês vão ver isto muito, porque normalmente os sítios trabalham com a unidade, vocês vão ter estes aqui, o travio, que é de 2 passos. Neste caso aqui estamos a mostrar o DAP, quer dizer, se estamos a usar o DAP, quer dizer que não é que o utilizador é a peroxidase. Pronto, e depois temos o de 3 passos, que é o ultravio. Para, e tem que saber estes nomes, ok? Ultravio e deltavio. Porquê? Que vocês acham os nomes? Porque 90% do vosso local de estágio, se não for mais, trabalham com ventana e vocês vão ter que saber estes nomes à mesma. Quais são os nomes? Está ali, ultravio é o de 2 passos, micropolímeros, e o optivio, o de 3 passos, micropolímeros. Tudo da marca ventana. E aqui está, pronto, e aqui é a adição de um anticorpo, ou seja, isto está um anticorpo secundário, mas o que eles querem dizer aqui é consiste num passo intermédio de incubação com o anticorpo secundário para a amplificação de sinal. Basicamente é, eles estão a falar isso, o correto é a adição de um anticorpo que serve de ligação, ou seja, é um anticorpo de ponte. Ok? Aqui está alguns tais motivos todos. Basicamente é, se o ultravio usava só estes dois, o optavio adicionou este novo que vai servir como de ponto. O que é que isto faz? Aumenta a amplificação e aumenta a sua tridimensionalidade, que em caso de antigénios que eles dizem tridimensionalmente menos acessíveis, como um moleque é mais pequeno e temos mais um anticorpo a servir de ponto, aumenta a sua tridimensionalidade, permitindo a sua visualização.
E isto aqui é aquilo que eu vos disse logo desde o início. A evolução destes métodos aqui. Um único objetivo. Detecção do antigênio e o alvo para um diagnóstico correto. Ou seja, uma maior ligação de moléculas investigadoras ao antigênio alvo. E isso promove um diagnóstico mais fiável. Pronto, aqui é o exemplo do objetivo, no qual temos o anticorpo secundário que serve basicamente como de ponte entre o que tem os moléculas com o utilizador e o anticorpo primário. Aqui está o exemplo do que é que isso vai proporcionar à amplificação de sinal, usando 2 passos e 3 passos, dá para perceber, aumenta a amplificação de sinal. E também quando estamos a falar naquela parte como fosse um impedimento espacial ou de profundidade diferente, que o de 3 passos é mais fácil. Ok? O de 3 passos não compromete a capacidade de penetração do reagente devido ao impedimento espacial. Não é, ou seja, não é afetada pela localização do antigênio. Temos em exemplificar cada vez ainda faço. Vocês devem dizer isto. Isto é tudo que eles são confusos. E. Deixa eu ver o que está lá. Depois de amanhã. Não sei se conseguir gravar. Já nada, já. Vamos só pegar uma, 2 ou 3 slides. Isto é assim. Então vai lá. Vamos 1, 2, 3. Pronto, ficamos por aqui. Pronto, lá. São 3 slides. Estão todos aí a espumar pela boca já. Lá, bloqueio de partículas endógenas. Que a gente já falamos um bocadinho sobre isso. Os componentes de endossoquímica utilizam como marcador enzimas que existem no princípio da endógena. Consoante a molécula instrutora, será esse que temos que fazer e, à exceção daquele método de detecção que utiliza a bitina, em que temos também fazer o tipo da bitina em causas, mutações específicas no anticorpo para componentes titulares. Isto é fazer de efeito inespecífico, que normalmente nós utilizamos uma solução com proteínas circulantes que se vão ligar a estes locais, impedir então a ligação do anticorpo, ou reduzindo a sua ligação e desta forma reduzir a marcação específica. Isto faz sempre, ok? Faz sempre. E depois temos aqui a presença de enzimas endógenas e bitina endógena no tecido no qual, consoante que estamos a usar, consoante o método de detecção e o macromodulador, temos que fazer esses bloqueios. Nas ligações específicas do anticorpo aos componentes tecilares. Ligações específicas do anticorpo aos componentes tecilares. Maior problema. Maior problema dos anticorpos, quando são monoclonais ou policlonais. Qual é que é o maior problema? Anticorpo monoclonal, as ligações específicas do anticorpo aos componentes tecilares é maior no monoclonal ou no policlonal. Policlonal. Porquê? Tem vários locais de Muito bem, ligação. vai ser uma máquina de fundo sobre embudo. Porquê? Porquê? Porquê que é um problema então? Liga-se mais? Porquê? Não. Agora, porquê que isso é um problema? Uma ligação específica. Pode proporcionar? Falsos? Positivos, exatamente. Pode proporcionar falsos positivos. É muito interessante isso, não é? Não é bastante nenhuma. E como é que ele faz falsos positivos? É essa marcação específica que pode mascarar e simular uma marcação específica. Ou seja, pode mascarar a marcação específica e pode simular uma marcação específica. E então, dando esses resultados. Pronto, depois, isto é o tal exemplo das estruturas no qual se podem ligar e é importante usar tais proteínas circulantes para se ligar a essas estruturas e impedir que o anticorpo vá lá.
Ok? Ainda temos de falar do facto das policlonais terem vários locais de aplicação. Não, isso é para dizer qual é que é o maior problema, o mono ou o poli. Porque o maior problema é o poligonal, porque ele possui ok. mais sítios de ligação e daí torna essas marcações específicas maior. Okay? O monogonal também tem esse problema. Vamos só ver qual é que era o pior. Depois, o porquê disso das ligações específicas ser um problema, pronto, é mesmo isso. É a capacidade de produzirem falsos positivos. Como é que eles fazem isso? Mascarando as ligações específicas ou mesmo simulando a ligação específica. Mascarando o quê? Mascarando a marcação específica ou simulando a marcação específica. São boas coisas. Uma branca agora. Imitando. Falta do oxigênio que sai. Mascarando uma marcação Imitando. Ou seja, ao som, olha, mascarando e ou simulando a marcação específica. Pronto. E agora? Adriana, tu é que não orientas. Qual pronto, está aqui? Dificulta a utilização da marcação específica. Sim, está tudo ligado a umas coisas à sua. Oi? Sabem qual é a diferença entre marcação de fundo e marcação inespecífica? Sim. Qual é a diferença? Diz lá. Então, marcação de fundo é o quê? Marcação de fundo é quando não conseguimos visualizar aquilo. É quando. Opa. Aquilo que pretendemos. Mas a marcação é igual. Não, qual é a diferença entre marcação de fundo e marcação inespecífica? Marcação inespecífica liga-se àquilo que não queremos. Ou seja, liga-se calhar a coisas que a gente não queria que se ligasse. Por De uma exemplo, forma semelhante sim, à específica. exato. Ok? Pronto. É isso mesmo. A marcação de fundo não tem isso para. Mas deixa ver. Não, espalha-se de forma irregular pelo tecido. Ia dizer que não deixa. Não é praticamente, não deixa ver nada. Não, dificultação. Isto é a mesma pergunta. A resposta é igual, mas feita de outras formas. Porquê que a ligação específica vai dificultar a marcação específica? Porque mascara ou simula a marcação específica. Okay? Isto é fazer a mesma pergunta de outra forma. Está bem? A resposta é a mesma, mas a pergunta é feita de outra forma. Exatamente. E a marcação de fundo não espalha-se de forma irregular, não há. Basicamente é assim, a marcação específica é eletiva pelas estruturas que vai se ligar. Okay? Logo, pode simular ou mascarar a tal específica. A marcação de fundo não é eletiva, ou seja, ela espalha-se de uma forma irregular pelas estruturas celulares. Enquanto uma simula e vai se ligar às estruturas, a outra é de uma forma irregular. Por exemplo, marcação inespecífica só é reduzida pela especificidade dos reagentes que estamos a utilizar, okay? E por bloqueio correto da associação das proteínas circulantes. Uma marcação de fundo é reduzida por lavagens corretas, lavagens corretas, tempo adequado de exposição ao anticorpo primário e temperaturas, okay? Porque se for demasiado quantidade de cromogénio, okay? Isso é de marcação de fundo a mais, ou seja, exposição também adequada do cromogénio, se for demais vai dar marcação de fundo. Certo? Isto é as formas de bloqueio da parte inespecífica. Okay? O que se usa mais é
se usa mais este, é o PBS, ou o TBS, pronto, é a nossa solução de lavagem com o BSA, soja de albina seca. São as proteínas circulantes e que vão, ou seja, o TBS e o TBS faz a lavagem e aí aumenta a permeabilidade, aumentar a permeabilidade quer dizer que facilita a ligação do anticorpo ao oxigênio, se facilita essa ligação, logo torna mais específica. Torna mais específica, menos probabilidade de ligação e específica. Está tudo ligado. BSA, proteínas circulantes que se vão ligar às coisinhas que interessam. Ok? Ou seja, aquelas, basicamente, imagina como isto é. Está aqui o antigênio, está aqui o anticorpo. Aí, fala aqui uma coisa. Isto é para aqui. Pronto. Aqui não posso desenhar aqui. Não posso desenhar aqui. Depois fazer isto. É assim que as explicações da jovem. Ou enfim. Se percebem, vocês vão ver. Ouça, isto é muito fácil. Está aqui. Anticorpo tem que chegar ao antigênio. Não é? Isto é um percurso, é um caminho. Faz conta que isto agora está aqui. Está a células, ou seja, as coisas estão a passar. Então, o que é que faz o PBS? O PBS aumenta a permeabilização. O que é que ele vai fazer? Em vez de termos uma portinha, vamos ter várias portinhas no qual o anticorpo pode passar. Né? Aumenta a permeabilização. Faz pequenos poros. Aumenta. Em vez de ter um sítio para passar, passa a ter mais sítios para passar. Então aumentou a permeabilização. O que é que faz a nossa amiga DSA? Nós tínhamos aqui variantes para o meio. Então tem proteínas circulantes. Está lá dentro, anula. Ele não se perder na vida diz, vai ao supermercado e ainda vai jogar aos jogos das máquinas. Está bem. Pronto. Então está tudo bloqueado, já está tudo fechado e ele vai aqui na desvia do caminho. Aqui pode ir para aqui, vai tudo dar ali assim. Vai. Toda essa relação fortíssima. Perceberam? O PBS faz lavagem e aumenta a permeabilização solar. O que é a permeabilização solar? Pequenos poros para facilitar a penetração. Ou seja, em vez de teres um sítio só para ir, dá para vocês ter 10, 15, 20, 30. Então é mais fácil. Não há engarrafamento. Na autoestrada tens vários pórticos e não tens de estar só numa fila à espera. Pronto, é assim. E o BSA são as proteínas circulantes que anulam os possíveis locais onde não se podia desviar e se ligar. E portanto, poder de amplificação. É o quê? Eu não tenho isto de curar, é dizer isto de coisa, não consigo dizer igual. Então diga de outra forma. O que é que diz? A BSA. BSA são as proteínas circulantes que vão anular os possíveis desvios que podia acontecer. Neste caso é o quê? São estruturas que o anticorpo pode ter alguma afinidade e se ligar, que não nos interessa. A gente quer é que ele se ligue ao antigênio alto e não outras coisas que vão para ali para não dar mutações. Então o BSA, como tem essas proteínas circulantes, elas ligam-se e anulam, fecham a porta. E ele já não pode ir, tem que ir diretamente para o supermercado. Então vou anular a marcação específica. Sim. O BSA é para a marcação específica. E como é que o PBS, que é o nosso tampão de lavagem, diminui a marcação inespecífica? Através da permeabilização solar. Okay. Que é facilita a ligação do anticorpo ao antigênio. Perceberam? Ou querem mais tempo? Ana, repita o que é que se passa aí. Vocês só se estão a rir. Foi do seu cu. Ai, Paulo, vocês não calma. Pronto, tá, ficamos aqui. Mas isto é assim. Isto vai ser muito rápido. A gente já falou nisto. Peróxido endógena, que é o peróxido de hidrogênio, que está a alcalina, ele leva a missão, bioquímica endógena é a adrenalina. A gente já falou nisto, vai ser muito rápido. Depois vamos entrar em contraste, montagem, também é rápido, e depois perdemos um bocadinho de tempo na aplicação simultânea. Usar mais do que uma anticorpo. Nunca vocês pensavam ter aulas. Aulas assim que vocês vinham, vocês estão sempre ali. Como é que olha assim tão pequena alma? Prefere que a gente chore? Não, não, não,